Liderar foi por muito tempo tarefa masculina. Novos tempos, nova ordem mundial, novos mercados criam a necessidade de novos modelos de liderança. Algumas características ligadas à personalidade feminina, como flexibilidade, intuição, sensibilidade, têm sido valorizadas pelo mercado de trabalho. E muitas vezes é fator de sucesso nos negócios. O que mostra que liderar independe do sexo, tem a ver com competência e modernidade. O N-Blogs começa agora, bem-vindo, começa ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa, Portugal, Espanha, França, pela audiência aí da Record Internacional. Muito obrigada pela companhia. Na semana especial em homenagem à mulher, o N-Blogs de hoje fala sobre como se destacar em áreas de chefia e liderança. Agora, apesar de presentes em todas as áreas, as mulheres ainda ganham menos que os homens. Um preconceito que ainda não foi totalmente vencido. Mais um turno que termina. No trabalho, para elas, o dia está só começando. Tenho faculdade até 11, aí chego em casa 11h30, aí tem dever de casa do filho quando eu chegar em casa. Aí só depois de conferir o dever de casa que eu vou dormir para acordar amanhã às 6 horas da manhã de novo. No trabalho, a carga horária para homens e mulheres é a mesma. Mesmo assim, não dá para questionar o avanço feminino no mercado, inclusive em redutos antes exclusivamente masculinos. Já representam 42,6% da população ocupada no país. Nessa rede de postos, de cada 10 frentistas, 9 são mulheres. Nós descobrimos que a mulher é mais agradável, ela atende melhor o cliente, é muito mais simpática. Mas parece que a rede de postos de Seu Luís é um oásis no mercado ainda desigual. Apesar de terem mais estudo que eles, em média 1 ano, elas ainda ganham menos no Brasil para exercer as mesmas funções. Sem falar no acúmulo de tarefas, um obstáculo a mais. Eu, numa entrevista, eu sinto que eu fui, não explicitamente, mas indiretamente, outro candidato passou na minha frente por eu ter filho. Uma carreira para tocar em meio a fraldas, mamadeiras, lancheiras. A médica sai de cena para que Cláudia, a mãe, bote a agenda da casa em ordem para o dia seguinte. Tudo das crianças eu deixo anotado, entendeu? Aqui na geladeira. Lista, né? Isso, horários, lista, comida, tudo que tem que fazer eu deixo anotado. A babá eu já deixo orientada. Assim, a médica Cláudia viu a renda despencar quase pela metade nos últimos 5 anos. Outra coisa que nunca passou pela cabeça da Cláudia é que o marido, o Sérgio, que ela conheceu na faculdade e tem exatamente a mesma profissão, ia ganhar mais do que ela. Há 10 anos é assim, o mesmo trabalho e salários diferentes. 85% dos cargos de direção ou gerência são ocupados por profissionais do sexo masculino. E quando ocupam o mesmo cargo, os homens ganham 30% mais que as mulheres. A boa notícia nessa guerra dos sexos é que a participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo ano a ano. E agora, com uma representante na presidência, essa escalada deve aumentar. Hoje a eleição da Dilma representa para as mulheres uma possibilidade novamente de mais um rompimento de uma barreira. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, vem acontecendo em outros países também, e acho que isso faz parte dessa mudança cultural. Então, para falar sobre coaching para mulheres, eu converso agora com Suzana Azevedo, especialista em coaching e desenvolvimento humano, e também com Olimar Tesser, personal coaching e presidente do núcleo Tesser de treinamento. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente já começou mostrando que as mulheres têm, apesar de terem um tempo maior de estudo do que os homens, ganham um pouco menos aqui no Brasil, dependendo da posição, muito menos do que os homens, né? Como é que um treinamento de coaching pode ajudar essa mulher, além de incrementar o tempo de estudo, a se posicionar melhor no mercado de trabalho? Suzana. Então, eu vou começar primeiro, talvez, por esclarecer um pouquinho o que é o coaching, tendo em conta que ele não é um treinamento. O coaching é uma metodologia que nós usamos, que vamos fazendo perguntas focadas de modo a que a pessoa saiba quem ela é de uma forma completa,
quais são as suas forças, os seus talentos, os seus pontos de desenvolvimento, o que é que ela gosta, o que ela não gosta, valores, crenças, e a partir daí eu defino quais são as metas, os objetivos, a importância disso e defino o plano de ação. Então não é um treinamento, porque nós como profissionais de coaching não vamos dizer à pessoa faz o A ou faz o B. Nós vamos seguindo um processo de apoiar a pessoa, é ela ver por ela própria aquilo que ela tem que dentro dela e quais são as coisas mais importantes para ela. Depois isso é uma construção que vai seguindo passo a passo. É bem personalizado. É bem personalizado, tem ferramentas que nós usamos dependendo daquilo que a pessoa traz para a mesa, mas é personalizado e vai seguindo o ritmo do cliente. Então, nesse sentido, o coaching é uma ferramenta muito útil. Porquê? Porque é um tempo que a pessoa se dá a ela própria para pensar nela própria, coisa que no mundo moderno é escasso. Então, agora, só por isso já é um ganho. Dá resultado mesmo, Olimar? Dá resultado, principalmente se o coach for direcionado na empresa. Se a empresa começar a ter essa nova visão de que o mercado feminino é tão competitivo e tão importante quanto o mercado masculino, e aí ele começa a mudar essas crenças internas. Né? Quando a empresa começa a ter valores diferentes, esses valores são agregados e aí a participação feminina é completamente importante. Aí tem um tema interessante que acho que vale a pena elaborar um pouco mais. Dá a impressão hoje que a função do coach virou uma função de orientador psicológico, que a pessoa chega lá cheia de problema e vai sair com tudo resolvido. Afinal, quem é que resolve o problema? É a pessoa ou é o coach? Na minha opinião, é a pessoa que resolve, porque a gente parte do princípio que todas as pessoas têm o recurso necessário, só elas não sabem como acessá-lo. E como a Suzana falou, você faz pergunta, né? A diferença entre o coach e o mentor, por exemplo, é que você vai lá, o mentor vai te falar o que você tem que fazer. Um consultor de empresa, por exemplo, vai falar, você tem que fazer A, B, C, tira esse, põe aqui. Mudar aqui, mudar ali. Isso. O coach não, ele vai extrair de você estratégia e pergunta que, né, e tem hora que você fala assim, caramba, eu estou investindo um dinheiro para que a pessoa só me encha de perguntas, mas você tem certos hábitos e comportamentos que eles são repetitivos, e se eu te perguntar por que você faz isso, você está na ponta da sua língua. Eu faço assim porque minha mãe fez desse jeito, mas você nunca parou para pensar de que maneira que você está fazendo isso. Agora, o treinamento de coaching, existe uma diferença no treinamento quando é para mulher, ou melhor, nessa orientação, quando é para mulheres ou quando é para homem? Tem diferença nesse tipo de orientação, de perguntas, de ajudar no autoconhecimento, de direcionar nessa abordagem? Eu diria que nós temos que tratar cada pessoa como um indivíduo. O que acontece é que existem alguns temas que são mais recorrentes, que são trazidos pelas mulheres, e alguns outros temas são recorrentes pelos homens, e nós temos que abordar de acordo com o tema que é trazido pela pessoa. Pelas mulheres, qual que é mais recorrente? O que da minha experiência, eu uso muito aquilo que me aparece muito à frente, é a questão do jogar as bolas, não é? Porque jogar muitos papéis ao mesmo tempo, ser mãe, ser esposa, ser executiva, então jogar todos esses papéis. Outro tema que acontece muito, que até estávamos falando antes, é com as mulheres que entram a fazer a família, estudaram, fizeram família e depois viram que na realidade não criaram toda a vida que elas queriam, não é? Então elas entram num impasse, assim, como é que eu me posso reestruturar, o que é importante para mim, em que é que eu acredito e a partir daí construir esse caminho. E faz diferença? Qual que é a diferença que dá para ver dentro do mercado de trabalho ou da empresa uma mulher que passou por um coaching? Qual é na atitude, é no resultado? Onde que está a diferença? No comportamento dela. Se a gente puder fazer só uma dinâmica aqui para vocês verem, põe assim a mão todos os participantes, assim, cruza assim, Júlio, assim, cruza os dedos. Aqui. Isso. Alguns ficaram com o dedão direito em cima do esquerdo, outros ficaram com o esquerdo em cima do direito, e faz assim, abre um pouquinho e roda para cruzar o contrário. Qual a sensação, Fabiana? É menos automático, é menos confortável. É menos confortável, isso. Solta a mão, aí cruza rapidinho, você cruzou do jeito antigo. Do jeito antigo. Isso mostra que o nosso comportamento ele é repetitivo. Quando a gente faz um coaching, a gente aprende, vamos lá no jeito que eu te ensinei, no jeito que você sabe, no jeito que eu te ensinei, vê como já ficou um pouco mais confortável. Fazendo essa troca. Isso. Então, eu não quebro o seu comportamento, eu amplio as suas opções. Exatamente. Então, Fantástico. você tem comportamentos novos. Então, se você chegar na sua empresa com comportamentos novos, a empresa vai começar a reparar. Nossa, o que a Fabiana fez que está diferente? E aí vai chamar a atenção dessas pessoas.
Nossa, isso é uma coisa assim, como a gente faz no automático, né? O simples de cruzar a mão, às vezes num comportamento com um colega ou na hora de entregar uma tarefa, né? Isso também vale não só então para executivas, para líderes, né? Para mulheres que comandam equipes, mas vale também para todo tipo de profissão. E qualquer mulher pode fazer, pode participar desse desenvolvimento humano aí do coaching? Olha, eu acho que qualquer pessoa pode fazer um processo de coaching, desde que o processo seja um processo de coaching. Não é? Então, um processo de coaching é diferente de uma terapia, de um mentoring ou de uma consultoria. Não é? Eu não sou psicóloga, sou engenheira e faço coaching focado daqui para a frente como é que eu resolvo os problemas. Se por acaso, durante o processo, a gente vê que a pessoa tem algumas outras dificuldades que não são do âmbito do trabalho do coaching, aí dentro do nosso compromisso de ética, nós dizemos, olha, vamos indicar uma pessoa que possa tratar melhor deste ou deste tema. Não é? Não dá para misturar as bolas, porque baralha-nos a nós e pode também misturar as bolas na cabeça da própria pessoa. Mas não... Eu acho que aí tem um problema, Suzana, de percepção do ponto de vista de da mulher que vai lá lhe procurar. Sim. Não está muito visível, eu acho, para o seu cliente, para a mulher que vai lhe procurar, a diferença entre um coach profissional e uma terapia psicológica. Né? Ou então, uma coisa mais evoluída, uma terapia muito importante. Né? Eu acho que essa confusão, os nossos telespectadores devem estar com isso na cabeça. Não, afinal, o que é isso? Qual a diferença entre fazer um coach e fazer uma terapia, por exemplo? Posso responder? Vamos lá. Então, isso é muito comum. Começa logo pelo facto que a palavra vem em inglês, então não tem uma tradução para o português à letra. Então, quer seja aqui no Brasil ou na França, também continua-se a chamar coaching. Na realidade, a grande diferença do coaching para a terapia, ambos têm em comum que tem que ter uma relação de confiança com o seu cliente, porque estamos tratando da vida da pessoa, quer seja a parte pessoal, quer seja a parte profissional. O que difere é que o terapeuta, basicamente, ele foca naquela pessoa, assim, como é que ela chegou até aqui, como é que foi a vida dele até aqui, o que é que atrapalhou, o que é que a fez sentir-se bem com ela própria ou não, e resolver essas partes que aconteceram antes deste momento atual, para que a pessoa se sinta bem com ela própria. O coaching, ela resgata um pouquinho do passado para saber quais são os movimentos normais que a pessoa faz, essa história de cruza para a esquerda ou cruza para a direita, mas depois foca para a frente. Então, se eu quero ir para aquele caminho, eu não posso estar virada para lá. Eu tenho que arranjar forma de mudar. Então, o coaching vira para a frente, tendo uma relação de confiança. É focada em ações. A terapia, ela é focada em que a pessoa se conheça bem ela própria e que ela se sinta bem com isso para depois poder tomar ações. Se eu disse alguma coisa disparate? Eu não sendo psicóloga, não é? Isso é a forma leiga como nós explicamos às pessoas. Aí tem um caminho. Entre, de fato, a terapia e o coaching, vai chegar um momento em que eles vão se intercruzar. Na minha concepção e pela experiência nossa lá dentro do escritório, e também uma parte a gente chama de consultório, porque a maioria das pessoas vem procurar a gente muito por uma terapia. Né? Então, muitas vezes a gente faz essa terapia aliado com o coaching, que a gente faz um coaching de casal, coaching de relacionamento, porque a Suzana falou que às vezes a mulher se preparou para ser uma profissional, depois ela acaba casando, tem 2, 3 filhos, ficando em casa e adquirindo uma depressão, e aí ela vai procurar uma terapia por causa disso, e aí a gente direciona para um coach de relacionamento, onde ela vai alinhar junto com o marido, com o parceiro dela, os valores. Né? E se ele estiver junto nesse processo, vai ser muito melhor, porque se ela começar a buscar os valores dela sem ele, com certeza pode ter uma ruptura. Não pode não ser bom para o casal, né? Para o casamento. Isso. Aí, Fabi, viu? Então vamos ter coach de vida e coach profissional. Suzana, quando a sua cliente lhe procura, ela leva o marido ou o companheiro? Normalmente ela vai individualmente. Em raros casos elas vêm em grupo, normalmente vêm individualmente. O que nós como coach indicamos, pelo menos eu faço isso, é assim, todas estas coisas que tu fazes têm um impacto nas pessoas que te rodeiam. Então, até que ponto é que esse impacto vai ser positivo ou negativo de acordo com o objetivo e com a meta que tu queres atingir. Então, nós como coach, se a pessoa não vem em grupo, nós dizemos assim, olha, qual é o impacto naquela pessoa, quais são os riscos, quais são as consequências, quais são os obstáculos, como é que podes dar a volta a isso, de modo a fomentar que ela, de certa forma, vá tentar envolver as outras pessoas quando necessário para resolver o problema. Ok. Gente, olha, beleza ajuda ou atrapalha na hora de conseguir um emprego? Uma pesquisa feita com mulheres americanas, revelou que pode atrapalhar na hora de procurar trabalho. E aqui no Brasil a situação não é diferente, dá uma olhada. Ela é vaidosa, charmosa e ocupa um cargo importante numa empresa em São Paulo.
Mas a boa aparência já tirou uma vaga de emprego. E não foi só por causa da beleza, mas sim a cor de uma roupa que ela usou. Ele falou, olha, é muito difícil falar isso, mas eu acho que você nunca mais deve ir de vermelho, nem de batom vermelho, nem de cabelo solto, porque isso não parece sério. Porque o seu rosto e a sua roupa não combinam com o seu currículo. E não é que uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que a aparência pode sim acabar com as chances de uma mulher conseguir uma vaga de emprego? No Brasil é cada vez mais comum mulheres desempenhando funções em cargos de chefia e até mesmo diante de grandes empresas. Mas, segundo os especialistas, assim como nos Estados Unidos, garantir uma vaga no mercado de trabalho em funções que até bem pouco tempo eram consideradas exclusivas do público masculino, se torna uma tarefa difícil. E se a mulher for bonita, aí que a dificuldade aumenta. Foi o que aconteceu com a engenheira civil Alessandra. Ela já perdeu diversas oportunidades de trabalho por causa da beleza. Eles alegam que vai ter problema em obra com o pessoal, os operários. O que é importante, principalmente hoje a mulher, cada vez mais crescendo no mercado de trabalho, é a competência. Para alguns mercados, por exemplo, uma aeromoça, um mercado de luxo, uma vendedora de cosméticos, é importante que ela tenha uma boa aparência, ela tenha uma imagem, porque ela está levando a imagem da empresa diante do mercado, diante dos clientes, mas isso não é o fator determinante. Será que beleza pode tirar você do mercado ou incluir você no mercado? Isso é verdade? Pode dar um problema, a mulher está muito bonita, muito bem vestida, muito bem maquiada na hora de procurar um emprego ou se relacionar dentro do trabalho? A minha visão é que, dependendo da área de trabalho em que a pessoa se quer integrar, isso pode ser um problema. Ainda existe uma visão na cultura brasileira que ainda é bastante masculina. Então, quando a mulher vai bem preparada, as pessoas podem... E eu já vi isso acontecer, subentender que ela tentando entrar dentro do ambiente por outras formas. Então, é preciso ter cuidado com isso. Mas não é em todas as áreas de trabalho. Se for para uma área mais industrial, isso acontece mais. Eu acho que nas áreas de serviço, isso já não é tanto o problema. De serviço. Você acha que tem a ver, Júlio? Eu vou desafiar essa pesquisa. Na verdade, pesquisa estatística são como biquíni. Mostram tudo e escondem o essencial. Né? Na verdade, a mulher, como dizia o Vinícius Moraes, né, é que me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental. A mulher, ela naturalmente veio dotada desse dom de ser atraente, bonita, agradável olhar. Então, quando ela vai procurar um emprego, para entrevista, tem que estar bem arrumada. O problema está na mulher querer se vestir como um homem, porque ela acha que assim ela vai vencer no mundo executivo. Nada disso. Mulheres, sejam mulheres. Até porque a característica feminina é que ajuda muito na hora de você se posicionar, de você conseguir resolver uma situação que às vezes um homem não está conseguindo, um outro líder, né, do sexo masculino. E também isso também é bem interessante do ponto de vista da mulher. É uma característica pessoal que vai para o mercado. Das pessoas que procuram o coaching na sua empresa, quantos % são mulheres? Tem uma base para saber se isso aí está aumentando? Eu posso falar que a maioria dos meus clientes no nosso escritório, a maioria são femininas. Mas elas começam a vir procurar por causa da terapia. Aí elas são direcionadas ao coaching. Elas vão atrás de uma terapia psicológica, isso, né? Um tratamento de psicologia. Um tratamento por causa disso. Aí a maioria dessas vezes a gente percebe que não é um tratamento psicológico, e sim um coach é muito mais direcionado, porque está rompendo seus valores. Uhum. E aí ela está tendo essa chamada depressão por causa desse rompimento de valores. Agora, as mulheres têm procurado esse tipo de aperfeiçoamento aí com o coaching. Talvez, isso está acontecendo? Talvez não com o nome coach, né? Porque ainda o nome coach, ainda para muitas pessoas, é muito desconhecido. Sim. Uhum. Como a Suzana falou, ainda não tem uma tradução. A gente fala que é um treinador, é um treinamento, mas ainda não tem uma definição específica, né? Uhum. Quando você fala assim, personal coach, a pessoa fala assim, vou precisar de um personal para ficar me orientando carreira, sucesso, dinheiro, metas, né? E se a pessoa, até dentro da casa, ela tem, se ela for pensar dentro da casa dela, se ela for uma dona de casa, ela tem as metas dela para ela cumprir. Claro. Né? Então, isso tem que estar alinhado aos valores dela. Quando você alinha os valores, é muito mais simples de você trabalhar com isso. E para nós falarmos de valores, eu cito muito exemplo, por exemplo, entre eu e minha esposa, eu sou italianão, então o meu jeito de falar é com as mãos e tal, e a minha esposa, ela vem de uma descendência oriental, ela se relacionou muitos anos com os orientais, e a gente tem a mania de falar que nós dois temos o mesmo respeito.
Só que a forma de respeito é falar alto, gritar e pôr tudo na mesa e outra pessoa também fazer aquilo, me cobrar e depois a gente, Júlio, se abraça, se beija e resolvemos o problema. É essa maneira do italiano falar a respeito. O do oriental, ele é mais tranquilo, ele não levanta a voz, se você começar a gritar com ele, ele vira as costas. Então a gente começava a discutir, você não tem respeito, não tem respeito a você. E foi entender que os dois queriam respeito, só que nós tínhamos divergências em relação ao respeito, que é a relação de valores. Quando a gente alinha isso, fica muito mais fácil de nós termos essa comunicação. Até porque no mercado de trabalho a gente está convivendo com pessoas tão diferentes, né? De educação familiar, de educação, de formação, muitas vezes, né? Na faculdade e de hierarquia, que a gente precisa mesmo ter esse tato de enxergar que o outro é uma outra pessoa, é diferente de mim e tem que haver um lugar de equilíbrio para transitar. Vamos aproveitar e conversar com o Júlio, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, especialista em carreira, e saber o que vai ter no blog dele amanhã, que vai ter um destaque muito legal. Vamos lá, Júlio. Olha, amanhã eu vou falar da coisa mais importante desse mundo, que são as mulheres. Olha! Nós não existiríamos sem ela. Né? Claro, pois claro. Então, tá vendo. E amanhã vamos dar algumas dicas legais de como nós devemos respeitar cada vez mais e valorizar cada vez mais as mulheres, que elas têm uma vantagem que nós homens não temos. Elas sabem lidar muito mais, como disse a Suzana, com a diversidade, com a multiplicidade de tarefas e tomada de decisão em vários ambientes, em casa, no trabalho, na profissão, etc. Então, mulheres, por favor, não deixem de ler o meu blog amanhã, que será em homenagem a você. Hoje falando sobre coaching para mulheres, conversando com Suzana Azevedo, especialista em coaching e desenvolvimento humano. Olimar Tester também está com a gente, personal coaching, presidente do Núcleo Tester de Treinamento. E também o Júlio Sérgio Cardoso, do R7, que é o nosso blogueiro convidado de hoje. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre o que é o coaching, né? E como a mulher pode trabalhar o coaching, melhorar na sua carreira e na vida pessoal. Como é feito esse treinamento, esse curso, essa orientação? Quais são as ferramentas que vocês usam, por exemplo, na sua empresa? Lá no Núcleo nós fazemos, além de um treinamento individual, nós temos um treinamento coletivo que nós chamamos de Poder do Propósito, que ele é todo baseado no coaching, onde você vai levantar objetivo, planejamento estratégico, trabalhar crenças, talentos, pontos fracos e principalmente conhecer seus valores, e a gente vai mexer bastante com a sua emoção. Eu trouxe de presente aqui para você e para o Júlio um CD de autorrelaxamento que a gente utiliza também quando a pessoa vai procurar uma terapia ou algum treinamento, a gente utiliza. Jamais escute no carro, porque esse é para relaxar. Ele vai pedir para você fechar os olhos. Pede para fechar os olhos, não pode dirigir, hein, gente? Não, tem que ficar atento. Aí não vai dar certo. E nós fazemos um treinamento no nosso site, acredito que vai passar aí o endereço do nosso site para as pessoas consultarem. Nós temos um treinamento aberto ao público, temos também para a empresa. Olha que e legal. É que nós fazemos isso para poder melhorar esse mundo que nós estamos aqui hoje. Maravilha. E aí, para a Suzana, eu pergunto, existe alguma atitude, um comportamento das mulheres no mercado de trabalho em que ela possa se observar e falar, não, eu acho que eu precisaria, talvez, ir atrás de um coaching? O que seria? Para quem está em casa assim, pô, mas será que eu poderia melhorar com isso ou não? Tem alguma característica específica que salta aos olhos? Assim, genericamente a pessoa tem que verificar e avaliar-se genericamente se ela está feliz com a vida que ela está tendo, ou seja, se ela está tendo. Depois ela tem que saber quais são os objetivos que ela tem à frente dela. Às vezes a gente não pensa nos objetivos, a gente entra num barco, entra numa corredeira e faz a vida toda, chega à meia e assim, putz, como é que eu cheguei aqui? O objetivo é meta de carreira, é salário, é posição, é tudo isso? É tudo isso, vida pessoal, casa, família, marido, tudo isso faz parte dos objetivos, né? São milhões de opções. E tem valores por trás disso, ou seja, para cada um desses objetivos, se eu quero ser CEO de uma empresa, isso tem um valor, não é só ser CEO. O que é que a pessoa vai ter quando ela é CEO de uma empresa? Então, a pessoa primeiro tem que saber isso e depois é importante que ela se observe para começar a ter a sensação de como é que eu atuo nas diversas situações, qual é o impacto que eu estou causando nos outros e qual é o resultado que eu estou obtendo. Esse resultado está de acordo com aquilo que eu quero atingir? Ótimo. Aquilo que eu estou obtendo não está trazendo as minhas metas, não me está trazendo a satisfação necessária para eu continuar motivado e continuar correndo? Então, vamos rever, vamos parar um pouquinho, vamos pensar
e realinhar todas essas coisas. Por exemplo, se eu estou numa posição hierárquica que me agrada, mas eu não me dou bem com os meus colegas, isso pode ser um ponto importante. Pode ser um tema de coaching. A minha forma relacional, o meu relacionamento com os meus pares, com os meus chefes ou subordinados, é um dos temas mais frequentes que nós temos no coaching. Porque é o relacionamento social mesmo dentro da empresa. É, porque nós aprendemos todas as competências técnicas quando vamos para a faculdade. Por exemplo, eu sou engenheira, mas eu não aprendi a delegar, eu não aprendi a dar um feedback. A gente não aprende essas coisas na faculdade. A gente só aprende quando vai para o trabalho. E se nós não tivermos um tempo para pensar, está dando certo, não está dando certo, como é que eu posso fazer isso de uma melhor forma, começa a criar desentendimentos nas intenções. Ou seja, eu tenho uma intenção A, você tem uma intenção B e nós não estamos nos entendendo. Não tem um ponto de equilíbrio. Exatamente. Então é importante trabalhar a questão relacional e a comunicação é dos pontos mais comuns. Comunicação, né, Júlio? Sempre no olho do furacão a comunicação, né? Em casa, no trabalho, em todo lugar. Todo lugar. E depois desse programa, eu tenho certeza que as mulheres estarão mais bem preparadas. Nós, homens, temos que nos preparar para usufruir desse novo mundo em que as mulheres vão mandar. Bem-vindas. Aliás, eu sou presidente, mas quem manda lá em casa e no escritório e na minha vida é a dona Andréia. A última palavra é sempre dela. Eu só estou aqui porque ela mandou eu vir aqui, senão não tinha vindo. Né? Quem manda aqui é a Fabiana, não é o Carlão. Olha só. Certo. Bom, então assim, o N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo. Quem quiser rever essas dicas, acessa lá r7.com/recordnews. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.